Chegou a hora da gente falar desse livro aqui, que é uma continuação direta desse aqui. Esse que traz Lana, que está num café, uma cafeteria ali, passando o tempo dela, e ali ela conhece um cara, não dá nada certo, mas depois, quando esse cara tá indo embora, ela acaba falando com um outro, um amigo dele, né? E aí os dois começam a se envolver. Aí começa uma história de muita paixão. Esse cara, ele é um investigador do FBI, o nome dele é Logan, e ele está investigando alguns casos de difícil resolução envolvendo serial killer. Inclusive, um desses casos envolve, sem que ele tenha a menor ideia, a autoria da própria Bonitinha, que está doida por ele, e ele de quatro por ela. Sim, o agente mor do FBI, tão inteligente, tão perspicaz, o cabeça ali de toda uma equipe, né? Ele nem desconfia que um dos casos em que eles estão trabalhando, ele nem desconfia que a autora daqueles crimes está bem ali, nos braços dele, no corpo dele, na intimidade toda masculina, gostosa e bronzeada que ele tem. E ao longo do livro ela explica, ela foi vítima daquela violência, né, estupro, né, e ela acabou sobrevivendo, quando na verdade o que os caras queriam era mandá-la para o céu. Ela sobreviveu sem que ninguém soubesse, as pessoas envolvidas estavam crentes que ela já estava ou lá em cima ou lá embaixo, né? E passaram-se muitos anos, mas uma tantada de anos aí para ela se preparar para esse momento, o momento da sua vingança. E ela tanto se preparou, com a ajuda de um amigo, pode-se dizer uma espécie de cunhado, né? Porque ele tinha um relacionamento muito íntimo com o irmão dela, o irmão que acabou não tendo a mesma sorte que ela. Eles pegaram ela e o irmão. Ela sobreviveu, o irmão não. O motivo? Eles a consideravam uma mulher muito dada, né? Se é que você me entende, aquele PUTA gigantesco. E o cara era gay. E para eles era uma coisa horrorosa ter um gay por perto. Então, o irmão não sobreviveu, mas o cidadão que tinha uma vida amorosa com o irmão começou a ajudá-la em tantos anos de preparação para essa vingança. A gente vai vendo ela colocando o plano em prática e, ao mesmo tempo, ela tendo que lidar com o seu novo amor, o tal do agente Logan, o cabeça-mor de toda uma equipe do FBI. Né? Então ela tem que se desdobrar ali para viver essa paixão com ele. Ela gosta muito dele, ela se envolve cada vez mais por ele, e o cara tá de quatro por ela, tá? Completamente. Né? Tão calculista, tão sistemático, tão inteligente, uma visão de águia que ele tem, e não vê o perigo bem ali, né? O perigo praticamente, ele dando uma furada, um baita furão nesse perigo todo, né? Ele não vê isso. A gente vê os dilemas que ela tem em relação a essa questão, e nesse livro, que é a continuação, fica evidente, né, a questão desse dilema, né? Ela, por vezes, eu entendo o lamento que ela tem por ela estar desempenhando toda essa vingança, porque ela sabe que uma hora, ela sabe, ela tem consciência, uma hora ela será descoberta, uma hora ela será pega, né? Ela vai se vingar, ela quer se vingar de todos eles, todos os responsáveis pelo que fizeram ao seu irmão e por ela, né? Porque era para ela também ir lá para o céu. Então ela vai se vingar de cada um deles. Agora volta e meia a gente vê ela refletindo sobre isso, né? O quanto isso atinge ela emocionalmente, porque, poxa, seria tão bom se ela não tivesse esse lado obscuro, né? E aí, se ela se ocupasse apenas com a parte boa, que era ser a namorada de um agente do FBI, seria tão bom se fosse só assim, né? Seria tão bom se as coisas parassem por aí. Mas não. E ela acaba tendo que refletir sobre a sua existência maligna, né?
ela acaba tendo que refletir que, cara, querendo ou não, ela se tornou uma criminosa e uma serial killer, sabe? Alta periculosidade. E ela não está disposta a abrir mão do seu plano de vingança por causa dele, para viver essa paixão. Não. Nenhum momento nesses dois livros eu vi ela disposta a isso, tá bom? Nenhum momento ela está disposta a abrir mão do seu plano para viver essa paixão com ele. De jeito nenhum. Essa história, como tudo que eu soube, eu já soube por esse primeiro livro, essa história foi apenas uma enrolação, tá? Apenas um realce aí de informações que a gente vai vendo, acontecimentos assim estagnados. Eu senti que a trama não saiu do lugar. Aí teve um acontecimento ali que ela matou alguém e envolveu muitas crianças, né? Muitas e muitas, e tinha fotos ali documentadas. Vocês já sabem, né, que eu tô falando, é aquela coisa do pedo, né? E tinha muitas fotos documentadas dessas crianças. Uma dessas crianças é uma das pessoas que fazem parte da equipe do Logan, ou seja, uma dessas crianças trabalha ali para o FBI, junto com o Logan. Só que eu não vi ainda uma preocupação em relação a isso, e eu não vi em que isso acrescentará na história. Eu já imagino, porque essa criança, ela é a mulher que está investigando Lana. Tem uma mulher na equipe do Logan, chama Hadley. A Hadley começou a fazer uma investigação sobre Lana. E descobriu, né? Descobriu que a Lana, ela está usando uma identidade falsa. Ela descobriu algumas coisas ali. Claro que ela não sabe tudo, né? O que aconteceu. Nós ficamos sabendo. Inclusive no vídeo onde eu falei desse livro, eu dei muitos spoilers lá. Então, ali você fica sabendo toda a trajetória dessa moça, né? Tudo que ela fez. Então, nós leitores ficamos sabendo por que que Lana usa uma identidade falsa. Mas a Hadley, ela não sabe. Então, ela está investigando isso. E justo a Hadley é uma dessas crianças, uma dessas 70 crianças que foram vítimas desse cara que Lana matou agora, né? Então eu já imagino aonde isso vai chegar, né? O passado vindo à tona e essa moça ficando na mão de Lana, né? Lana vai ter essa moça ali, na palma da mão dela. Tirando esse acontecimento da morte desse cidadão, esse monstro, né? Que atacou criancinhas e tal, e eu não estou falando assim que ele abusou e essas crianças cresceram, não. Essas crianças, elas foram morar com Deus, tá? É muito grave o que ele fez, muito grave. A única sobrevivente é essa mulher que se tornou agente do FBI. Ela é a única sobrevivente. Então, tirando esse fato, que já aconteceu, assim, já nos 45 minutos do segundo tempo, digamos assim, o livro tem uma barriga, né? O que é o livro ter uma barriga? Ele vai trabalhando mais a personalidade ali de cada personagem, só que não vai tendo acontecimentos novos. Fica só naquilo ali, né? Pra gente entender melhor ali o universo de cada um, como é cada um. Então essa segunda parte focou nisso. Eu senti um pouco a falta de dinamismo nessa história, senti falta de acontecimentos. Ele é super fácil de ler, eu li em 2 dias isso aqui, tá? Tem cerca aí de... Vamos lá, termina na página 164. Termina aqui, na página 164, tá? E convido você a assistir o vídeo anterior, o vídeo onde eu falo desse livro aqui. Ele é bem longo, por quê? Porque eu falo muita coisa, eu dou muito spoiler, tá bom? Porque eu sou desses, né? Eu gosto de vir compartilhar como o livro mexeu comigo, e aí eu tenho que contar algumas coisas, né? Então sim, tem muito spoiler. Mas esse segundo, eu simplesmente não tenho o que falar, porque não tem o que acontece aqui, na verdade, tá? É só um complemento ao primeiro livro. Essa autora, esse é um pseudônimo, né? Aparece esse pseudônimo aqui, e aqui é a série, né? Essa série aqui, ó, tá aqui número 2, mas vai até o número 5, até agora o que se sabe. Tem até o número 5. Não são arcos que terminam.
Isso que eu achei muito ruim nessa história. Não é um arco inteiro, começo, meio e fim. Aí depois tem uma outra parte, tudo bem, mas aquele arco terminou. Não, não termina arco nenhum, fica tudo em aberto. E aí você tem que ler a próxima parte para você ver como é que tudo continua. Então eu achei isso péssimo, na verdade. Eu não gosto dessas coisas, não tenho paciência para esse tipo de aventura, né? Mas eu li com muito gosto, foi muito bom participar um pouco mais desse universo, né? De Lana e do Logan, esse jogo de gato e rato, né? Foi muito bom estar ali com eles. Foi muito bom de verdade. É um livro que eu falei, eu li em 2 dias e li com muito gosto. Então, se você gosta dessa divisão de partes, né? Cada livro uma parte, você tem que ler todos para ter a história completa. Se você gosta, ótimo, são 5 partes. Essa autora, como eu falei do pseudônimo dela, acabei esquecendo, é para falar que ela tem muitos livros publicados. Tá aqui uma nota no fim do livro, e eu vou ler para vocês essa nota, ó. Sobre a autora S.T. Abbe, também conhecida como C.M. Owens, e Christy Cunning, é autora de mais de 50 livros de romance. Então temos essa série com S.T. Abbe, mas a autora também tem o pseudônimo C.M. Owens e outro pseudônimo que chama Christy Cunning. Na verdade, dizem que o nome dessa autora é Christina Cunningham, alguma coisa assim, tá? Mas isso não importa. O que importa são esses outros pseudônimos que ela tem. Então ela tem vários outros livros publicados, além deste daqui. Acho importante colocar isso, é uma curiosidade sobre a autora, né? Uma suposta autora, porque quando começou a surgir esse livro, ninguém sabia de quem se tratava. Sabe, ninguém fazia a menor ideia, né? Que livro que é esse, de que autoria que é, do que se trata, era uma coisa completamente nova para muitos de nós. Então, agora, você sabe que a autoria desse livro é supostamente uma mulher, Christina Cunningham, e ela tem vários outros pseudônimos. Então, ela tem vários outros tipos de livros publicados, tá bom? É isso que eu gostaria de colocar aqui. Obrigado por você estar aqui no canal. Se eu pretendo ler os outros livros, se eu ganhar. Se eu ganhar, eu pretendo ler cada uma dessas partes. Porque é prazeroso, é gostoso. Ai, Fabiano, mas você acabou de falar que não gosta dessa coisa dividida. Eu não gosto. Mas como eu ganhei? Eu ganhei. Se você for ver os primeiros vídeos aqui do canal, você vai ver eu fazendo um unboxing desse livro aqui, desses dois, né? Porque aquele youtuber famoso, cada vez mais querido por todo mundo, né? Ele não quis esses livros, porque não é o tipo de leitura que ele está acostumado a ler. Como ele estava falando, né, que ele estava disposto a doar para alguém, eu peguei, ele me mandou, ele me deu. Então, coincidiu de chegar na época em que eu estava abrindo esse canal, então eu considerei como um baita presente dele. Então eu ganhei esses livros. Ganhei, li com muito gosto, e aí as outras partes, se eu ganhar, eu leio, porque eu tenho certeza que eu vou gostar. Entendeu? Eu falo, esse aqui, não, eu esperava mais acontecimentos. Eu esperava mais coisas, né? E ele foi só um complemento do primeiro. Mas foi legal demais ter lido. Foi legal demais ter acompanhado todos esses personagens. Foi muito legal, tá? Então, se eu ganhar as outras partes, eu leio e comento aqui. Provavelmente eu não vou ganhar, porque eu não sou ninguém aqui no YouTube, né? Então, provavelmente eu não ganharei. Então, eu acho que fica entendido que a gente para por aqui, tá bom? A gente para, então, nesse livro, né? E aí, se de repente acontecer, né? Da terceira parte vir parar na minha mão, eu mostro aqui, tá bom? Aí sim, eu venho e falo, olha que legal, né? Ganhei e tal. Mas eu não estou esperando isso. Tá? Eu não estou esperando, porque, tipo, eu não faço parceria. Eu não gosto de ficar, só porque eu ganhei o livro, eu tenho que falar bem do livro. Não. Esse livro é meu. Se eu quiser xingar, se eu quiser falar o que eu quiser, o livro é meu. Tá? Não interessa como chegou até mim. É meu. Se eu quiser cagar em cima do livro, eu cago. Então, por isso que eu não faço parceria. Por isso que eu não fico de acordo, né, com ninguém. Porque, primeiro, eu não sou ninguém. Ninguém. Né? Então já está descartado. Mesmo se alguém se interessasse, cara,
Eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, entendeu? Vou compartilhar como que o livro mexeu comigo. É simples assim. Então é isso, tá? Se, por acaso, alguém quiser me mandar as outras partes, eu vou ler e virei aqui para falar. Sincerão, papo franco, tá bom? Mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu tenho certeza, porque eu adorei. Agora, né? Vamos entender que acaba aqui, tá bom? Vamos entender que acaba aqui, tá? Eu não vou comprar, não. Não vou comprar porque eu não gosto dessas coisas que se arrastam por tantas edições. Não curto, não vou comprar. Mas estou aqui recebendo de bom grado, caso alguém queira me enviar. Um abraço, gente, e até o nosso próximo vídeo. É isso aí.